Vivemos uma época em que parece que a igreja de Cristo está calada. Vivemos uma época, parece que a igreja de Cristo se determinou por si mesma ficar calada. Os ventos obedecem à ordem do Senhor. A mula fala sobre o comando do Senhor. Os corvos obedecem quando são ordenados por Deus. Os anjos obedecem à ordenança de Deus. Os demônios tremem e gemem diante do falar de Deus. Mas parece que a igreja é a única que não atenta na voz de Deus. Parece que a igreja é a única que não obedece às ordenanças do seu Senhor. Como igreja, nós professamos que Jesus é o nosso Senhor, mas somos muitas vezes teóricos. Na prática, não condiz com a realidade. Na prática, verdadeiramente, Jesus não é o nosso Senhor, porque todo servo está debaixo da autoridade do seu Senhor. Nunca manifesta a vontade própria, manifesta a vontade daquele que o chamou, a vontade daquele que é o seu Senhor. A igreja diz que Jesus é seu Senhor, mas as nossas práticas nos denunciam, as nossas práticas contrariam com aquilo que a gente professa pela boca. Este mês é um mês que todos nós, como aqueles que se chamam no nome de Filho de Deus, devem refletir o motivo ou o propósito da sua existência. Se a gente analisar na etimologia da palavra igreja no grego, tem como sentido eclésia, né? Eclésia, aqueles, assembleia daqueles que foram chamados de dentro para fora. Tem sentido como assembleia daqueles que foram chamados de dentro para fora. Mas nós gostamos de dentro. Nós gostamos de ficar dentro, acomodado na cadeira. Louvamos, dançamos, demos show. A gente se contenta com isso. A gente acha que a nossa vida é só isso. A gente já está satisfeito com isso. Já está bom. Eu canto, eu louvo, eu adoro. Isso é bom. E a gente se contenta. E a gente se alegra. Mas dentro do contexto bíblico pela qual nós acabamos de ler, a Bíblia está nos apresentando um homem que experimenta um encontro pessoal com Deus. Ele experimenta um encontro pessoal com Deus. O próprio Deus se dispõe em se revelar nele e começa a lhe abrir a visão. Queridos irmãos, toda a missão começa com uma visão. Toda a missão de Deus começa com uma visão.
Visão é o esclarecimento. Quando a gente pensa em visão, o que vem na nossa cabeça já é que é algo transcendental. Já é uma realidade que já o misticismo é que sobe na nossa cabeça. Não. Visão não é só isso. Visão é o esclarecimento total a respeito da pessoa de Deus e do mundo. A gente tem um esclarecimento de quem é Deus e de quem é o mundo. Deus é o Salvador do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo em si só anda na condenação. Precisa de salvação. Precisa de compreender a obra redentora pela qual Cristo evidenciou na cruz do Calvário. O mundo hoje, a cada dia, ela está mergulhando no abismo. O mundo, a cada dia, está mergulhando no abismo. Hoje, a população mundial é de 7 bilhões e alguma coisa. Já vai alguma coisa agora, né? 7 bilhões mais alguma coisa de pessoas. Mas estima-se que nesses 7 bilhões de pessoas, mais de 4 bilhões de pessoas ainda não experimentaram o contato pessoal com o Evangelho libertador da cruz de Cristo. É só nós olharmos a realidade que o mundo nos apresenta. A Índia, o segundo país mais populoso do mundo. Não sei se é mais de 200 milhões de deuses na Índia. O homem está perdido. O islamismo está crescendo. A Europa, daqui mais um pouco de tempo, vai se tornar totalmente islamizada. É um termo difícil de falar, você entende? Daqui a pouco a Europa vai ser dominada totalmente com islamismo. As igrejas, os templos, antigos templos na Europa estão sendo comercializados para ser mesquitas. No norte da África, o islamismo não para de crescer. O Egito, Argélia, Marrocos. O islamismo não para de crescer. Não para de se multiplicar. Eles estão se multiplicando. O islamismo, segundo alguns dados, eles, só nos Estados Unidos da América, eles investem mais do que todas as ofertas missionárias que o cristianismo junta a nível mundial. Eles investem pesado. O Brasil, depois você pesquisa, é um dos países mais espírita do mundo. E nós, aqueles que foram chamados para proclamar a Cristo, o Salvador, a gente descansa, a gente dorme, a gente se cala. A gente ouve, mas a gente não reage. Campanha vem, campanha sai, campanha vem, campanha sai. A gente não reage. É sinal que a gente ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo.
é sinal que a nossa vida ainda não teve um impacto pessoal com o poder de Deus, com a vida de Deus. Porque dentro das Sagradas Escrituras, todos aqueles que experimentaram o toque pessoal com Deus reagiram. Não ficaram calados, não ficaram parados. É uma consequência. É uma consequência. A mulher samaritana, ela teve um encontro pessoal com Jesus. De repente, ela abandona o seu cântaro. E agora sai, começa a falar: encontrei alguém especial, esse deve ser o Messias. Jesus lhe mandou para ele anunciar: não, é algo natural. Todo aquele que tem um encontro pessoal com Deus, naturalmente reage. Por que nós não pregamos o Evangelho? Por que nós ficamos calados? Por que nós ficamos indiferentes com o perdido? Talvez porque a gente não tem certeza da nossa salvação. Porque talvez a gente ainda não experimentou o próprio Evangelho. Todo cristão, todo religioso, todo cristão, se está certo, pode ser religioso. Todo cristão pode ser religioso. Mas não é todo religioso que é cristão. Precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Precisamos ter um impacto pessoal com Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Isaías, ele tem um encontro pessoal com Deus e ele entende a visão da sua realidade, do mundo e da sua vida. Ei, eu vou perecer, eu estou mal, eu sou pecador, habito no meio de um povo impuro. O impacto pessoal, o toque da vida de Deus lhe fez entender a sua realidade humana e o mundo em redor. É necessário a visão para o cumprimento da nossa missão. Talvez ainda a visão de Deus na nossa vida não se manifestou. Talvez ainda nós não experimentamos a vida de Deus em nós. Mas nesta noite, o Senhor desperta você. O Senhor desperta eu. Ei! Jesus morreu na cruz do Calvário. Ei! Toda a humanidade está condenada. O homem é pecador. O homem está andando em direção à morte. No mundo, eu perdi os dados, mas parece que mais de 200 milhões de pessoas morrem todos os dias, a nível de todo o mundo. No meio dessa multidão de pessoas que morrem, quantas pessoas morrem sem Jesus? Quantas pessoas morrem sem ter um contato com o Evangelho libertador, salvador de Cristo? Há uma lenda. Um pregador estava falando que Jesus Cristo, depois de terminar a sua obra salvística na cruz do Calvário, ele subiu para o céu. E lá um anjo, é uma lenda que tem finalidade ilustrativa. E lá os anjos falaram: Senhor, você concluiu com a obra completa na cruz? Sim, eu concluí. Como a humanidade poderá desfrutar disso? Como a humanidade poderá usufruir desta obra salvística que tu deliberaste na cruz do Calvário? Através da igreja. Através da igreja. A igreja é a única instituição
legal diante de Deus, que lhe foi incumbido a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Outras instituições não poderão fazer por eles. Os anjos não poderão fazer por nós. É você, sou eu, somos nós que fomos incumbidos a responsabilidade de alcançar vidas. O meu bairro é um bairro que fora conhecido como um lugar onde a bruxaria, feitiçaria era muito forte. E lá dizia-se que a cabaia é pequena de dia, mas de noite é grande. E muitas pessoas lá estão dominadas, ou estavam dominadas, pela força espiritual da maldade. E há uma menina que eu conheci, vi ela crescendo, de repente entrou na vida da prostituição. Isso me revoltava, me deixava revoltado. É uma menina que eu vi crescendo como uma irmã. Os nossos vizinhos na África, o relacionamento familiar é grande, o vizinho também é família. Então eu tinha a Antonica como minha irmã, e aquilo me doía no coração. E eu determinei compartilhar um evangelho com a Antonica. A mãe dela disse assim: não perde tempo, Augusto. Essa menina não tem solução. Você tem mais o que fazer. Não perde tempo com ela. E eu compartilhava o evangelho. Quando eu falava de Jesus, ela chorava. Chorava toda, começava a chorar. Nunca toquei no aspecto da sua prostituição. Só falava de Jesus na vida dela. De repente ela chorava. 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 Sempre que a gente se encontrava, conversava, chorava, chorava. Até o momento que ela entregou a vida para Jesus. Encaminhei ela numa escola missionária chamada Jocum. Fez lá Jocum. E hoje ela está servindo na igreja. Irmãos, a obra missionária, a prática de evangelização, não é para alguns, não. Esse tem chamado. Esses aqui são aqueles que têm chamado. Não é verdade. A prática do evangelismo é para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem departamento, não. Esse é departamento de missões. Todo mundo é chamado para evangelizar. A responsabilidade de evangelizar é de todos. Não, o meu pastor é só que deve evangelizar. A diaconisa é só que deve evangelizar. Está escrito aonde? Onde é que você viu isso? Também quero ir lá para ver se é verdade. Então a visão. Você precisa compreender isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o profeta ouviu a voz do Senhor. Ouviu uma voz que me dizia: a quem eu enviarei? Hoje ninguém ouve a voz de Deus. É mais fácil eu ouvir a voz de Deus para uma bênção. Deus vai te abençoar. Eu ouço, aleluia. Eu começo a jubilar. Eu começo a falar em língua. Mas ouvir a voz de Deus para aquele teu colega que é charmoso. Aquele charmoso é perdido. Aquele teu colega que é cheiroso, que é talentoso, é perdido. Precisa urgentemente de Jesus. Senão vai morrer, vai para o inferno. E Deus vai demandar sobre você o seu sangue. Ele será condenado na sua impiedade. Mas contudo, Deus vai requerer de nós o nosso sangue. Por quê? Porque afinal somos nós que fomos chamados para isso. Uma das coisas que impede nós reagirmos é o conflito de interesse. Hoje, como igreja de Cristo, somos egoístas.